Senhoras e senhores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje, dia 1º de abril, dia de lua cheia no signo de Libra, lua cheia poderosa. A gente já sabe que o mês de abril é um mês intenso. A gente vai ter aí um stellium, né, que é um conjunto de vários planetas em um signo, que no caso é Áries. Então a gente está aí com um mês bem bombástico, bem intenso. E eu senti de trazer uma mensagem coletiva, não sei o que vai sair dessa mensagem, qual vai ser a canalização para o mês de abril, o que a gente pode esperar deste mês de abril, o que a gente tem de energia nesse mês de abril. Eu simplesmente vou me colocar como um canal. E eu tenho certeza que se você chegou até aqui é porque tem alguma coisa que vai ressoar com você. E o que não ressoar, tu deixa pro coleguinha. Tu filtra aquilo que serve pra ti, pega aquilo que serve pra ti, e o que não servir, tu deixa pro coleguinha. Combinado? Vamos lá, então, iniciar com uma inspiração pro nosso mês de abril. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Prazer, meu nome é Beatriz Almeida. Tudo que você precisa saber sobre os meus atendimentos, que você precisa saber sobre as minhas outras redes sociais, está aqui na descrição do vídeo. É só clicar e me seguir lá, entrar em contato para fazer o teu atendimento. E começando então oficialmente aí nesse mês de abril, o que a gente tem de inspiração para esse mês de abril? E a gente já começa com uma verdadeira lapada, né? Aqui está muito claro, vai. E se der medo, vai com medo mesmo. E é sobre isso, é sobre a gente entender que muitas vezes nós precisamos só ir. O medo, ele existe, ele sempre vai existir, mas ele não pode ser um fator limitante para te paralisar, especialmente neste mês de abril que está começando. A gente está com uma Vênus em Touro, e essa Vênus em Touro, ela fala muito sobre esses processos da gente se valorizar, da gente ser constante, né? Porque Touro é constância, é aquele 1% todo dia. E será que você está fazendo o teu 1% todo dia? Então a gente já tem aqui uma lapada diretamente das cartas, diretamente do universo. E eu vou ler aqui essa outra também que está no fundo do deck, que eu acho que faz sentido. A felicidade não é um lugar, uma coisa ou uma pessoa. É um estado de espírito. Treine sua mente para encontrar diariamente pequenos motivos para ser feliz. É sobre, né? É sobre a gente entender que se tá com medo, vai com medo, que a gente precisa treinar, domesticar a nossa mente para que ela encontre realmente a felicidade, para que ela encontre aquilo que faça sentido. O que faz sentido para você hoje? O que você está construindo na tua vida? O que você está criando na tua vida? Se você não tem clareza do que você quer, se você não tem clareza de onde você deseja chegar, é aquela famosa frase da Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe onde que você quer chegar, qualquer lugar serve. E aqui a gente tem basicamente uma lapada, uma chinelada, uma chamada na responsabilidade sobre você treinar a tua mente, sobre você não deixar que a tua mente te domine, sim você dominar a tua mente. Na maioria das vezes, quando a gente está com medo, quando a gente paralisa, quando a gente procrastina, basicamente a gente está deixando a nossa mente dominar o processo. Sendo que, na verdade, somos nós que temos que domesticar a nossa mente da melhor forma possível, para que a gente encontre motivos diários para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam, né? Então a gente já começa aí já o mês de abril poderoso. O que você quer nesse mês de abril? Quais os projetos, quais os empreendimentos, quais as mudanças que você quer fazer e que tem te trazido medo muitas vezes, que tem te paralisado muitas vezes. Essa paralisia, esse medo, na maioria das vezes, é o que está te afastando do teu próximo nível. A decisão, eu coloquei esses dias até lá nos stories, a decisão que você precisa tomar é a decisão que está te impedindo de viver o teu próximo nível. E quando você consegue entender que muitas vezes você precisa decidir, você precisa enfrentar a si mesmo, e não é enfrentar, né, como diz os leões do dia, é enfrentar a tua própria sombra, que te limita, que te faz acreditar que você é fraco, que te faz acreditar que você não consegue, que te faz acreditar que você não é bom o suficiente. Tudo isso são padrões que estão ali enraizados. E quanto mais você dá palco para isso, mais desafiador e mais limitado você fica, tá?
Vamos lá, então, começar com o tarô. O que a gente tem aí neste mês de abril? Todas as pessoas que estão acessando esse vídeo, que não é por acaso. Se você ainda não deixou o teu like nesse vídeo, por favor, deixa o teu like. Isso me ajuda muito. Compartilha com aquela amiga, com aquele amigo, com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa mensagem, tá? Vamos lá. A gente já começa com uma chamada de responsabilidade, tá? A primeira carta que a gente tem aqui é a carta do diabo. A gente tem ela, nossa, ó, um babado atrás do outro. Carta do diabo, 9 de ouros. A gente tem a carta da torre, junto com a carta do cavaleiro de paus. Aqui a gente já tem um convite muito claro, né? Principalmente com essa carta do diabo e o 9 de ouros. Muitas vezes a gente quer colher os frutos daquilo que a gente está fazendo, a gente quer ver o resultado chegando, mas a gente só é capaz de ver o resultado chegando quando a gente quebra todas as amarras que ainda nos prende de viver de fato a plenitude. Eu sei que muitas vezes, se a gente olhar para essa carta, né, deixa eu ver se eu consigo dar um foco aqui na carta. Se a gente olhar para essa carta, existem muitas tentações dentro dela. Né? Aqui claramente o que está ali na representação do diabo entregando um monte de dinheiro, entregando sorvete ali para a menina, para o menino. E na vida a gente sempre vai ver muitas tentações. A gente sempre vai ver o que é fácil. Né? A nossa mente ela não quer perder tempo estudando, ela não quer perder tempo se dedicando. Ela quer o que é fácil, o que parece uma fórmula mágica. E é por isso que essas fórmulas mágicas que a gente vê hoje vende tanto. Só que aonde existe uma facilidade muito absurda, muitas vezes é uma cilada. E o quanto você às vezes ainda se limita e fica buscando só o que é fácil. O quanto você ainda tem crenças enraizadas na tua vida que te faz com que você fique ali só olhando e alimentando o teu ego ao invés de alimentar a tua alma. O 9 de ouros, ele fala que você recebe, que você colhe. Esse mês de abril, inclusive, é um mês que tem muitas mudanças, tá? Mudanças drásticas que vão te levar, sim, com toda certeza. No fundo do deck a gente tem aqui o 6 de paus, que vai te levar ao teu reconhecimento, que vai te levar a colher os louros do teu trabalho, né, daquilo que você está fazendo há muito tempo, que você vem buscando aí um resultado. Porém, entretanto, todavia, esse resultado ele só chega mediante uma quebra de ilusões, uma quebra de paradigma, uma quebra de crenças que você carrega. É entender que não dá mais para viver em função do ego. É entender que não dá mais para viver em função de fórmulas mágicas. Muitas vezes a gente precisa sim fazer os movimentos, correr atrás. Muito cavaleiro de paus, né? Na impulsividade, correr atrás, de fazer o que precisa ser feito para que você consiga chegar no resultado almejado. E aí a gente volta lá para a frase lá do se der medo, vai com medo mesmo. É entender que às vezes você vai sentir medo, você vai se sentir paralisado e você vai ter que se forçar a ir, se forçar a fazer algumas coisas, mas não no sentido racional, no sentido de entender o teu coração, de entender a tua alma. A gente precisa começar a olhar de uma forma mais ampla. Né? A carta da torre ela é uma carta que, quando ela aparece, ela fala de uma destruição. E olha que interessante, a carta do diabo, logo em seguida vem a carta da torre. Então, quando a gente quebra um padrão, uma ilusão, quando a gente quebra uma crença que está muito enraizada, que vem da família, que vem da religião, né, que vem da sociedade por si só, a gente vê que tudo aquilo que a gente construiu, todo o castelinho, ele era um castelinho de cartas. Era um castelinho de areia. E não um castelo de fato sólido, embasado, que você pode construir vários andares e ele vai se sustentar ao longo do tempo, a longo prazo. Ou seja, as facilidades, o que é muito rápido, o que é muito fácil, geralmente não se sustenta a longo prazo, porque não tem uma base sólida. Aí lembra que eu falei 1% todo dia? A Vênus em Touro, a constância daquilo que você faz te leva a colher os resultados que você deseja. Então, o quanto às vezes você ainda está preso em uma ilusão, em uma visão muito deturpada da vida e de acreditar que as coisas elas simplesmente vão cair do céu sem que você se movimente, sem que você faça a tua parte. Cavaleiro de Paus é movimento, é você fazer a tua parte, é você agir. Naipe de fogo.
Sem ação, não há reação. Isso é uma lei. Não é Beatriz que está inventando isso da cabeça dela. É uma lei. Toda ação tem uma reação. Então, quando você faz uma coisa, algo vai acontecer. Agora, o que vai acontecer vai depender da tua ação. E é isso que a gente precisa começar a entender nesse mês de abril, né? Vamos entender aqui um pouco mais o que acontece após esses movimentos, após essas colheitas, porque sim, tem colheitas para chegar, tá? Então, se você tá desde o início do ano se doando em um projeto, fazendo a tua parte, fazendo as coisas se movimentarem, existe sim uma colheita para chegar, tá? E essa colheita, ela é fruto do teu trabalho, ela é fruto da tua conquista, né? E tu precisa celebrar isso, tu precisa entender que, poxa, conquistei isso, que legal, consegui vencer uma etapa, consegui vencer uma limitação que eu mesmo tinha. É sobre você celebrar também os teus pequenos passos, tá? E aí, pra gente já ir encerrando, a gente tem aqui no fundo do deck o 2 de ouros. E a gente tem, vamos lá, o 4 de espadas com a carta da morte. Tem transformações nesse mês de abril, hein? O 7 de espadas com o rei de copas. Duas coisas aqui muito importantes, né? A gente já entendeu que se você chegou nesse vídeo, e eu vou falar que é uma pauta que está sendo recorrente em muitas pessoas, pessoas que eu atendo, pessoas próximas de mim, e que eu percebo, todo mundo está vivendo um processo de transformação. Todo mundo está vivendo um processo de mudança. Quando a gente tem uma carta da torre, quando a gente tem uma carta da morte aqui na mesa, é impossível não ter mudanças nesse mês de abril. Mudanças essas que você estava esperando. Mudanças essas que você também está lutando contra. Mudanças essas que já deveriam ter acontecido há muito tempo. Até quando você vai ficar lutando contra as transformações, contra as mudanças? Até quando você vai ficar sabotando o teu processo? Até quando você vai ficar sabotando a tua sensibilidade? Aqui, essa carta do 7 de espadas com o rei de copas, para mim fala de uma sabotagem da sua intuição, das tuas emoções. Tu não tá se ouvindo, tu não tá conseguindo ouvir o que o teu coração tá dizendo. 7 de espadas, quando ele aparece, para mim é uma sabotagem. Para mim é a vida falando assim, até quando você vai ficar boicotando os teus processos, né? E quando a gente fala desse rei de copas, a gente está falando de uma sensibilidade, a gente está falando de uma pessoa sensível. E essa pessoa pode ser você, mesmo que você seja mulher. Aqui tem um arquétipo de entender que a vida ela não se constrói somente nessa visão patriarcal que a gente aprendeu, né? Do vamos fazer, tá ruim, vamos fazer mesmo assim, não tô conseguindo, bora fazer mesmo assim, e dinheiro, dinheiro, dinheiro. Isso alimenta o ego. O ego gosta do que é confortável. O ego gosta de ficar na zona de conforto. Agora, a tua alma, ela quer mais, ela quer a expansão, ela quer a verdade, ela quer a satisfação, a realização, o prazer de viver uma vida realmente íntegra. O quanto de fato você está deixando as tuas intuições falarem por você. O quanto você está ouvindo o teu corpo, o quanto você está ouvindo a tua intuição. O quanto o teu poder está nas tuas mãos e não nas mãos do externo. O quanto você ainda fica ali entregando o teu poder todos os dias na mão dos outros. Esse é o ponto. Aqui esse 4 de espadas com a carta da morte fala que você tá meio que, na minha visão, tá? Esperando que as coisas aconteçam, sendo que você precisa viver o processo de transformação. Você precisa entender que para que as coisas mudem, para que as coisas se transformem, para que você vá para um outro lugar, vamos dizer assim, um outro nível de vida, tu não pode ficar só também sentado esperando. Tu precisa fazer a tua parte. É inevitável, porque quando aparece uma carta da torre como apareceu aqui, é inevitável uma transformação na tua vida. Esse mês de abril é um mês que ele vai falar, ou você se transforma, ou a vida vai colapsar para que exista transformação. E o colapso da vida, ou seja, o caos da vida, ele é muito pior do que você realmente entender. O que eu preciso deixar para trás? Qual a versão minha que já não cabe mais? O que dentro de mim já não faz mais sentido? O que eu estou fazendo no meu trabalho que já não faz mais sentido? Às vezes o teu trabalho está travado, às vezes a tua vida amorosa está travada, às vezes o teu financeiro está travado.
E você não está querendo olhar, você não está querendo ressignificar, você não está querendo transformar o que precisa ser transformado. E esse 2 de ouros, ele fala sobre um movimento. É preciso fazer um movimento, é preciso fazer com que as coisas aconteçam, ou seja, é preciso fazer. Se você só fica sentado esperando que eu vou meditar, eu vou visualizar e vai acontecer, e você não faz a tua parte, não existe mudança. Tu acaba colapsando lá na frente. Então, lembra lá da carta lá da mente, sobre você doutrinar a tua mente para enxergar a felicidade todos os dias um pouquinho? É sobre isso. Esse mês de abril, para as pessoas que caíram nesse vídeo, que estão assistindo esse vídeo, quero dizer uma coisa para vocês. Não tenham medo de acessar a verdade que existe, que habita dentro de você. Não tenha medo de acessar o que a tua alma está pedindo. Eu sei que o mundo ele é cruel, eu sei que o mundo ele preza pelo que é fácil, eu sei que o ego ama dominar, eu sei que o patriarcado é algo que ainda está muito enraizado no mundo. E eu não estou aqui para defender ponto A, ponto B. Eu estou aqui para te falar que viver a tua verdade, que ouvir a tua alma, parar de sabotar as tuas intuições, é um caminho que te leva a colher resultados. É um caminho que te faz ver o resultado dos teus movimentos. Sabe aquele momento que às vezes você tem uma mega de uma ideia e você sente que aquela ideia é uma ideia que vai mudar a tua vida? Mas todo mundo à tua volta fala, essa ideia não vai dar certo, você tá completamente louco, tu vai perder tempo com isso. E aí você escuta as pessoas e vai entregando o teu poder para essas pessoas. Aí você deixa essa ideia para trás. Sabe o que acontece? Lá na frente, alguém que pegou essa ideia na nuvenzinha de ideias que fica no inconsciente coletivo, colocou no mundo, fez acontecer, tá lá. Muito bem de vida, às vezes está milionário, às vezes está se destacando. E aí você fala assim, poxa, mas essa ideia era minha. Era, porque você não colocou em prática, você deixou que o externo, você deixou que as tentações, você deixou que o ego te dominasse. E enquanto você deixa o ego te dominar, enquanto você vive na ilusão, enquanto você vive na ilusão da tua própria mente, você não sai do lugar. Você não vai para o próximo nível. Você não consegue transformar a tua vida, as tuas relações, o teu trabalho, o teu financeiro, a tua saúde. É muito sério isso que eu estou falando, porque 99% das pessoas ainda vivem em uma ilusão. E essa ilusão ela acontece na nossa mente. Essa ilusão ela é criada 100% pela nossa mente. Então, pare de se sabotar. Pare de criar travas na tua própria vida. Pare de colocar limitações que não existem. Porque todas as vezes que você colocar uma limitação na sua vida, você está, como diz, atrasando, bem entre aspas, tá? Atrasando o teu processo. Atrasando as coisas de chegarem na tua vida. Esse mês de abril é um mês para você fazer diferente, para você quebrar as tuas próprias barreiras, para você retirar as vendas dos seus olhos. Troque a lente do óculos, enxergue além do óbvio. Quando você faz isso, muita coisa muda. Vamos ver aqui, para encerrar, uma afirmação para o mês de abril. E eu quero que você escreva essa afirmação aqui nos comentários, tá? Se fizer sentido para você esse vídeo, escreve essa afirmação. Eu sou amada e apoiada pelo universo. Tudo conspira para o meu bem maior. Quando você se permite ser apoiada pelo universo, quando você se sente amada pelo universo, o resultado dele é só um. As coisas fluem. Porque você para de ouvir a cabeça, você para de ouvir o externo, você para de ouvir o ego, começa a ouvir dentro. Você começa a ouvir o coração. Então, escreve aqui para mim. Eu sou amada e apoiada pelo universo. Tudo conspira para o meu bem maior. Escreve, fala para você, torna de mantra nesse mês de abril. Se permita viver os processos. Pare de adiar as transformações que precisam acontecer. Porque quanto mais você vai adiando, mais caótico fica. Mais caos você atrai para a tua vida em todas as áreas.
se fez sentido para você, se você quer uma tiragem mais aprofundada, se você quer entender de forma personalizada a tua vida, clica aqui na descrição, entre em contato comigo para agendar teu atendimento. E eu espero que tenha feito sentido para você. Eu espero que você esteja gostando desse retorno dos vídeos de tarô. Me conta aqui também, por favor, se fez sentido para você, se você chegou agora. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.